Bem-vindo ao canal Buscando ao Senhor. Hoje é um dia abençoado que Deus preparou especialmente para você. Que neste momento você abra o seu coração, respire fundo e permita que a presença do Senhor toque sua vida. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus, eu venho diante da Tua presença neste momento com o coração aberto e a alma sedenta por Ti. Eu reconheço que sem Ti eu nada sou, que sem a Tua mão sobre a minha vida, eu estaria completamente perdido nas tempestades deste mundo. Mas eu sei que Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu escudo e a minha proteção. Por isso, eu me coloco debaixo das Tuas asas agora, buscando abrigo no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente. Eu declaro com toda a fé do meu coração que Tu és o meu Deus e em Ti eu confio completamente. Pai, eu sei que Tu conheces cada detalhe da minha vida. Tu conheces as batalhas que eu tenho enfrentado, as noites em que eu chorei sozinho, os momentos em que o medo tentou me paralisar e a ansiedade tentou roubar a minha paz. Tu conheces cada armadilha que o inimigo preparou contra mim, cada laço que foi colocado no meu caminho para me fazer tropeçar e cair. Mas eu declaro agora, em nome de Jesus, que nenhuma dessas armadilhas vai me alcançar. Porque Tu prometeste na Tua palavra que me livrarias do laço do passarinheiro. E eu creio nessa promessa com todo o meu ser. Senhor, cobre-me com as Tuas penas. Deixa-me descansar debaixo das Tuas asas poderosas, onde nenhum mal pode me tocar. A Tua verdade é o meu escudo e o meu broquel. Eu me revisto agora da Tua verdade, rejeitando todas as mentiras que o inimigo tentou plantar na minha mente. Rejeito a mentira de que eu não sou suficiente. Rejeito a mentira de que a minha situação não tem solução. Rejeito a mentira de que Tu me abandonaste. A verdade é que Tu estás comigo. A verdade é que Tu me amas com amor eterno. A verdade é que Tu já preparaste a minha vitória. Eu declaro que não terei medo do terror da noite. Quando a escuridão tentar me envolver, quando os pensamentos de medo e angústia tentarem me assaltar nas horas silenciosas da madrugada, eu permanecerei firme na Tua presença. Não terei medo da seta que voa de dia, dos ataques visíveis do inimigo, das palavras maldosas, das acusações falsas, das perseguições injustas. Eu sei que Tu és o meu defensor, e ninguém pode me condenar quando Tu estás ao meu lado lutando por mim. Pai, a Tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu me aproprio dessa promessa agora. Enquanto ao meu redor as pessoas estão sendo derrotadas pelo desânimo, pela depressão, pelo medo e pela incredulidade, eu permanecerei de pé. Não porque eu seja mais forte ou mais capaz, mas porque Tu és a minha força. Tu és a rocha sobre a qual eu edifiquei a minha vida, e sobre essa rocha nenhuma tempestade pode me derrubar. Senhor, eu faço de Ti a minha habitação. Eu escolho morar na Tua presença todos os dias da minha vida. Não quero apenas Te visitar nos momentos de desespero, mas quero habitar continuamente no Teu esconderijo. Quero que a comunhão contigo seja o meu estilo de vida, a minha respiração espiritual, o centro de tudo o que eu sou. Porque eu sei que quando eu habito em Ti, nenhum mal me sucederá. Nenhuma praga chegará à minha casa. Nenhuma maldição terá poder sobre a minha família. Eu agradeço, Senhor, porque Tu ordenaste aos Teus anjos que me guardassem em todos os meus caminhos. Neste exato momento, há anjos ao meu redor, enviados por Ti para me proteger, para me sustentar, para me impedir de tropeçar. Eu não estou sozinho nesta batalha. O exército do Senhor está comigo. As hostes celestiais estão ao meu lado. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém pode resistir ao poder do Teu nome. Ninguém pode derrotar aquele que Tu decidiste proteger. Pai, eu piso sobre o leão e a cobra. Eu calco aos pés o filho do leão e a serpente.
Todo o poder do inimigo está debaixo dos meus pés, porque tu me deste autoridade em nome de Jesus. Eu não sou vítima das circunstâncias, eu não sou escravo do medo. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. E hoje eu caminho em vitória, porque tu estás lutando por mim. Senhor, a tua palavra diz que porque eu te amo, tu me livrarás, porque eu conheço o teu nome. Tu me colocarás em lugar alto, em lugar seguro, em lugar de honra. Eu te invoco agora, e eu sei que tu me responderás. Tu prometeste estar comigo na angústia, e eu sinto a tua presença neste momento. Tu prometeste me retirar da tribulação e me glorificar. E eu creio que essa promessa está se cumprindo na minha vida agora mesmo. Obrigado, Pai. Porque tu me fartarás com longura de dias. Tu me darás vida longa e abençoada. Tu me mostrarás a tua salvação em todas as áreas da minha vida. Eu verei a tua mão poderosa agindo a meu favor. Eu testemunharei milagres. Eu contemplarei maravilhas. Porque tu és o Deus do impossível, e nada é difícil demais para ti. Senhor, meu Deus, eu venho diante da tua presença neste momento com o coração aberto e a alma sedenta por ti. Eu reconheço que sem ti eu nada sou, que sem a tua mão sobre a minha vida eu estaria completamente perdido nas tempestades deste mundo. Mas eu sei que tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu escudo e a minha proteção. Por isso, eu me coloco debaixo das tuas asas agora, buscando abrigo no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente. Eu declaro com toda a fé do meu coração que tu és o meu Deus, e em ti eu confio completamente. Pai, eu sei que tu conheces cada detalhe da minha vida. Tu conheces as batalhas que eu tenho enfrentado, as noites em que eu chorei sozinho, os momentos em que o medo tentou me paralisar e a ansiedade tentou roubar a minha paz. Tu conheces cada armadilha que o inimigo preparou contra mim, cada laço que foi colocado no meu caminho para me fazer tropeçar e cair. Mas eu declaro agora, em nome de Jesus, que nenhuma dessas armadilhas vai me alcançar. Porque tu prometeste na tua palavra que me livrarias do laço do passarinheiro, e eu creio nessa promessa com todo o meu ser. Senhor, cobre-me com as tuas penas. Deixa-me descansar debaixo das tuas asas poderosas, onde nenhum mal pode me tocar. A tua verdade é o meu escudo e o meu broquel. Eu me revisto agora da tua verdade, rejeitando todas as mentiras que o inimigo tentou plantar na minha mente. Rejeito a mentira de que eu não sou suficiente. Rejeito a mentira de que a minha situação não tem solução. Rejeito a mentira de que tu me abandonaste. A verdade é que tu estás comigo. A verdade é que tu me amas com amor eterno. A verdade é que tu já preparaste a minha vitória. Eu declaro que não terei medo do terror da noite. Quando a escuridão tentar me envolver, quando os pensamentos de medo e angústia tentarem me assaltar nas horas silenciosas da madrugada, eu permanecerei firme na tua presença. Não terei medo da seta que voa de dia, dos ataques visíveis do inimigo, das palavras maldosas, das acusações falsas, das perseguições injustas. Eu sei que tu és o meu defensor, e ninguém pode me condenar quando tu estás ao meu lado lutando por mim. Pai, a tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu me aproprio dessa promessa agora. Enquanto ao meu redor as pessoas estão sendo derrotadas pelo desânimo, pela depressão, pelo medo e pela incredulidade, eu permanecerei de pé. Não porque eu seja mais forte ou mais capaz, mas porque tu és a minha força. Tu és a rocha sobre a qual eu edifiquei a minha vida. E sobre essa rocha, nenhuma tempestade pode me derrubar. Senhor, eu faço de ti a minha habitação. Eu escolho morar na tua presença todos os dias da minha vida. Não quero apenas te visitar nos momentos de desespero,
mas quero habitar continuamente no teu esconderijo. Quero que a comunhão contigo seja o meu estilo de vida, a minha respiração espiritual, o centro de tudo o que eu sou. Porque eu sei que quando eu habito em ti, nenhum mal me sucederá. Nenhuma praga chegará à minha casa. Nenhuma maldição terá poder sobre a minha família. Eu agradeço, Senhor, porque tu ordenaste aos teus anjos que me guardassem em todos os meus caminhos. Neste exato momento, há anjos ao meu redor, enviados por ti para me proteger, para me sustentar, para me impedir de tropeçar. Eu não estou sozinho nesta batalha. O exército do Senhor está comigo. As hostes celestiais estão ao meu lado. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém pode resistir ao poder do teu nome. Ninguém pode derrotar aquele que tu decidiste proteger. Pai, eu piso sobre o leão e a cobra. Eu calco aos pés o filho do leão e a serpente. Todo o poder do inimigo está debaixo dos meus pés, porque tu me deste autoridade em nome de Jesus. Eu não sou vítima das circunstâncias. Eu não sou escravo do medo. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. E hoje eu caminho em vitória, porque tu estás lutando por mim. Senhor, a tua palavra diz que porque eu te amo, tu me livrarás. Porque eu conheço o teu nome, tu me colocarás em lugar alto, em lugar seguro, em lugar de honra. Eu te invoco agora, e eu sei que tu me responderás. Tu prometeste estar comigo na angústia, e eu sinto a tua presença neste momento. Tu prometeste me retirar da tribulação e me glorificar. E eu creio que essa promessa está se cumprindo na minha vida agora mesmo. Obrigado, Pai, porque tu me fartarás com longura de dias. Tu me darás vida longa e abençoada. Tu me mostrarás a tua salvação em todas as áreas da minha vida. Eu verei a tua mão poderosa agindo a meu favor. Eu testemunharei milagres. Eu contemplarei maravilhas, porque tu és o Deus do impossível, e nada é difícil demais para ti. Senhor, meu Deus, eu me prostro diante de ti neste momento, reconhecendo que existe uma batalha acontecendo ao meu redor, que os meus olhos naturais não podem ver. Eu reconheço que a minha luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra circunstâncias visíveis, mas é contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu entro nesta oração não como alguém que ignora a realidade espiritual, mas como um guerreiro que conhece o seu inimigo e conhece ainda mais o poder do seu Deus. Pai, eu te agradeço porque tu já me revelaste na tua palavra que essa batalha existe. Mas tu também me revelaste que a vitória já está garantida. Jesus Cristo, o teu Filho amado, já derrotou todo o principado e potestade na cruz do Calvário. Ele despojou os poderes das trevas e sobre eles triunfou publicamente. O inimigo já foi derrotado. Satanás já foi vencido. A guerra já foi ganha. Mas ainda há batalhas sendo travadas, porque o inimigo derrotado ainda tenta resistir, ainda tenta roubar, ainda tenta destruir. Por isso, eu me levanto hoje em autoridade espiritual para lutar as batalhas que tu me chamaste a lutar, sabendo que a vitória final já é minha em Cristo Jesus. Eu declaro agora que os teus anjos guerreiros estão sendo mobilizados a meu favor. Assim como tu enviaste o arcanjo Miguel para ajudar o anjo que trazia a resposta a Daniel, eu peço que tu envies reforços celestiais para lutar as batalhas que estão sendo travadas por causa das minhas orações. Eu sei que desde o primeiro dia em que eu comecei a orar, tu ouviste a minha voz. Eu sei que desde o primeiro momento em que eu clamei a ti, a resposta foi enviada. E se há alguma resistência espiritual tentando bloquear essa resposta, eu peço que tu a destruas agora, em nome de Jesus. Senhor, eu me posiciono contra todo principado que opera contra a minha vida.
Eu me posiciono contra toda a potestade das trevas que tenta me manter em escravidão. Eu me posiciono contra todo espírito de atraso que tenta impedir que as bênçãos cheguem até mim. Eu me posiciono contra todo espírito de bloqueio que tenta fechar as portas que tu abriste para mim. Em nome de Jesus, eu ordeno que essas forças espirituais sejam desmanteladas agora. Eu ordeno que toda resistência demoníaca seja quebrada. Eu ordeno que o caminho seja aberto para que a resposta das minhas orações chegue até mim sem impedimentos. Pai, eu reconheço que muitas vezes eu tenho lutado as batalhas erradas. Eu tenho lutado contra pessoas quando deveria estar lutando contra os espíritos que operam através delas. Eu tenho me frustrado com circunstâncias quando deveria estar confrontando os poderes espirituais por trás dessas circunstâncias. Abre os meus olhos para ver a verdadeira natureza das batalhas que eu enfrento. Dá-me discernimento espiritual para identificar as estratégias do inimigo. Dá-me sabedoria para saber como lutar de forma eficaz. E dá-me a coragem para não recuar diante do confronto espiritual. Eu clamo agora pelo poder do sangue de Jesus sobre esta batalha. O sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário tem poder para derrotar todo inimigo. Esse sangue fala de vitória. Esse sangue fala de redenção. Esse sangue fala de libertação. Eu aplico o sangue de Jesus sobre a minha mente e todo pensamento de derrota é anulado. Eu aplico o sangue de Jesus sobre as minhas emoções e todo sentimento de medo é expulso. Eu aplico o sangue de Jesus sobre a minha família e toda maldição geracional é quebrada. Eu aplico o sangue de Jesus sobre as minhas finanças e todo espírito de pobreza é destruído. O sangue de Jesus é a minha arma mais poderosa nesta guerra espiritual. Senhor, eu me revisto agora da armadura completa que tu me deste para esta batalha. Eu cinjo os meus lombos com a verdade da tua palavra, rejeitando todas as mentiras do inimigo. Eu visto a couraça da justiça, protegendo o meu coração contra as acusações e condenações do adversário. Eu calço os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz, para que eu possa caminhar em firmeza, mesmo em meio ao caos. Eu tomo o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu coloco o capacete da salvação, protegendo a minha mente com a certeza da minha redenção em Cristo. E eu empunho a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a arma ofensiva que destrói as fortalezas do inimigo. Pai, eu entro agora em guerra espiritual contra todo espírito que opera contra a minha vida. Eu confronto o espírito de medo que tenta me paralisar. Em nome de Jesus, eu ordeno que esse espírito saia da minha vida agora. Tu não tens autoridade sobre mim. Tu não tens direito de operar na minha mente. Eu sou filho do Deus vivo. E o Espírito que habita em mim é de poder, de amor e de moderação. Medo, eu te rejeito. Eu te expulso. Eu te ordeno que vá para onde Jesus Cristo te mandar e nunca mais volte. Eu confronto o espírito de ansiedade que tenta roubar a minha paz. Em nome de Jesus, eu ordeno que esse espírito seja silenciado agora. Tu não podes mais sussurrar mentiras sobre o futuro. Tu não podes mais criar cenários de desastre na minha mente. Tu não podes mais roubar o meu sono e a minha tranquilidade. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Ansiedade, eu te rejeito. Eu te expulso. Eu te ordeno que saia da minha vida completamente. Eu confronto o espírito de enfermidade que tenta atacar o meu corpo. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda doença seja arrancada pela raiz agora. Pelas chagas de Jesus, eu fui curado. A enfermidade não tem autoridade sobre o meu corpo. Eu sou o templo do Espírito Santo e nenhuma doença pode habitar neste templo. Espírito de enfermidade, eu te rejeito. Eu te expulso. Eu te ordeno que solte o meu corpo agora e vá para onde Jesus Cristo te mandar.
Eu confronto o espírito de escassez que tenta operar nas minhas finanças. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo bloqueio financeiro seja removido agora. O meu Deus supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Eu sou abençoado para ser uma bênção. A prosperidade de Deus está sobre a minha vida. Espírito de pobreza, espírito de escassez, espírito de dívida, eu vos rejeito. Eu vos expulso. Eu vos ordeno que saiam das minhas finanças agora e nunca mais voltem. Senhor, eu continuo diante de Ti nesta batalha espiritual, sabendo que Tu estás comigo em cada confronto, em cada declaração, em cada momento desta guerra. Eu não luto sozinho, porque Tu prometeste nunca me deixar nem me abandonar. O Teu Espírito Santo está em mim, e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Por isso, eu avanço com ousadia, eu declaro com autoridade, eu confronto com a certeza de que a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário e agora está sendo manifestada na minha vida através desta oração. Pai, eu confronto agora todo espírito de confusão que tenta operar na minha mente e nas minhas decisões. O inimigo sabe que se ele conseguir confundir os meus pensamentos, ele conseguirá desviar os meus passos. Ele tenta criar dúvidas onde deveria haver certeza. Ele tenta gerar indecisão onde deveria haver clareza. Ele tenta semear caos onde deveria haver ordem. Mas eu declaro que Tu não és Deus de confusão, mas de paz. A Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito de confusão seja amarrado e lançado fora da minha vida agora. Eu recebo clareza mental. Eu recebo discernimento espiritual. Eu recebo sabedoria do alto para tomar as decisões certas no tempo certo. Eu confronto todo espírito de divisão que tenta destruir os meus relacionamentos. O inimigo sabe que a união gera força e que a divisão gera fraqueza. Por isso, ele trabalha incansavelmente para criar conflitos entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, entre colegas de trabalho. Ele usa mal-entendidos, palavras mal interpretadas, orgulho ferido e mágoas não resolvidas como armas para separar aqueles que deveriam estar unidos. Mas eu declaro que o que Deus uniu, o homem não pode separar, e muito menos o inimigo. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito de divisão seja expulso dos meus relacionamentos agora. Eu declaro restauração onde houve quebra. Eu declaro reconciliação onde houve separação. Eu declaro amor onde houve ódio. Eu declaro perdão onde houve mágoa. Senhor, eu confronto todo espírito de desânimo e depressão que tenta roubar a minha alegria e a minha esperança. O inimigo quer me ver prostrado, derrotado, sem forças para continuar. Ele quer que eu desista dos meus sonhos, que eu abandone a minha fé, que eu pare de lutar pelas promessas que Tu fizeste para a minha vida. Ele sussurra mentiras, dizendo que nada vai mudar, que a situação é impossível, que eu não tenho valor, que seria melhor desistir de tudo. Mas eu me levanto contra essas mentiras com a verdade da Tua palavra. Tu disseste que me darias uma coroa de glória em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito de desânimo e depressão saia da minha vida agora. Eu escolho a alegria do Senhor como a minha força. Eu escolho a esperança que não decepciona. Eu escolho a vida abundante que Jesus veio me dar. Pai, eu confronto todo espírito de atraso que opera contra o cumprimento das Tuas promessas na minha vida. Há bênçãos que já deveriam ter chegado. Há portas que já deveriam ter se aberto. Há vitórias que já deveriam ter sido conquistadas. Mas o inimigo tem trabalhado para atrasar, para adiar, para prolongar a espera além do tempo determinado por Ti. Eu me recuso a aceitar esse atraso como normal. Eu me recuso a me conformar com a demora. Em nome de Jesus,
Eu ordeno que todo espírito de atraso seja destruído agora. Eu declaro aceleração sobrenatural sobre a minha vida. O que deveria levar anos vai acontecer em meses. O que deveria levar meses vai acontecer em semanas. O que deveria levar semanas vai acontecer em dias. O tempo perdido está sendo restaurado. As bênçãos retidas estão sendo liberadas. O cumprimento das promessas está sendo acelerado. Eu confronto todo espírito de rejeição que tenta me fazer sentir indigno do amor de Deus e do amor das pessoas. Esse espírito opera desde a infância em muitas vidas, criando feridas profundas que afetam a autoestima, os relacionamentos e até mesmo a comunhão com Deus. Ele faz a pessoa se sentir sempre inadequada, sempre insuficiente, sempre à margem, sempre esperando ser abandonada ou rejeitada. Mas eu declaro que eu sou aceito no amado. Eu sou filho de Deus, não por mérito próprio, mas pela graça maravilhosa de Jesus Cristo. Eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Eu fui amado com amor eterno. Eu fui adotado na família de Deus. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito de rejeição seja arrancado da minha vida agora, com todas as suas raízes. Eu recebo a cura das feridas da rejeição. Eu recebo a restauração da minha identidade como filho amado de Deus. Eu recebo a libertação de todo sentimento de inadequação e insuficiência. Senhor, eu confronto todo espírito de incredulidade que tenta enfraquecer a minha fé. O inimigo sabe que sem fé é impossível agradar a Deus e que a fé é o canal pelo qual as bênçãos fluem do céu para a terra. Por isso, ele ataca a fé constantemente, usando circunstâncias adversas, orações aparentemente não respondidas, decepções e fracassos para semear dúvidas no coração. Ele quer que eu questione a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, o poder de Deus. Mas eu me recuso a duvidar daquele que nunca falhou. Eu me recuso a questionar aquele que sempre cumpriu as suas promessas. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito de incredulidade seja expulso da minha vida agora. Eu declaro que a minha fé é fortalecida. Eu creio que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu creio que nada é impossível para Ti. Eu creio que Tu estás agindo na minha vida, mesmo quando eu não posso ver. Pai, eu clamo agora para que os Teus anjos guerreiros intensifiquem a batalha a meu favor. Eu sei que há anjos designados especificamente para lutar as batalhas dos filhos de Deus. Eles são poderosos em força. Eles executam as Tuas ordens. Eles obedecem à voz da Tua palavra. Eu peço que Tu envies esses anjos agora para confrontar todo o principado que opera contra mim. Que eles lutem contra os poderes das trevas que tentam bloquear as minhas bênçãos. Que eles destruam as fortalezas espirituais que o inimigo construiu ao longo dos anos. Que eles abram caminho no mundo espiritual para que as respostas das minhas orações cheguem até mim sem impedimentos. Eu declaro que assim como Miguel lutou contra o príncipe da Pérsia, os anjos de Deus estão lutando agora contra todo o principado territorial que opera na minha região. Há espíritos que dominam cidades, bairros, famílias. Eles estabelecem fortalezas de pecado, de vício, de violência, de idolatria. Mas eu declaro que essas fortalezas estão sendo derrubadas agora. O reino de Deus está avançando. A luz está dissipando as trevas. O poder de Deus está prevalecendo sobre todo o poder do inimigo. Os anjos do Senhor estão tomando territórios que estavam nas mãos do adversário e estabelecendo o domínio de Cristo sobre eles. Senhor, eu peço que Tu me deis a perseverança de Daniel. Ele orou por 21 dias sem ver resposta, mas não desistiu. Ele continuou buscando a Tua face, continuou se humilhando diante de Ti, continuou crendo que Tu ouvirias o seu clamor. E no tempo certo, a resposta chegou.
Dá-me essa mesma perseverança. Quando a resposta demorar, ajuda-me a continuar orando. Quando a batalha se prolongar, ajuda-me a continuar lutando. Quando o cansaço tentar me derrubar, ajuda-me a continuar de pé. Eu sei que a vitória está a caminho. Eu sei que os teus anjos estão trabalhando a meu favor. Eu sei que em breve eu verei a manifestação do teu poder na minha vida. Eu declaro que esta guerra espiritual está sendo vencida agora. Cada oração que eu fiz está sendo respondida. Cada clamor que eu levantei está chegando ao teu trono. Cada lágrima que eu derramei está sendo transformada em vitória. O inimigo tentou me destruir, mas tu estás me levantando. O inimigo tentou me calar, mas tu estás me dando voz. O inimigo tentou me roubar, mas tu estás me restituindo em dobro. Esta é a minha hora de vitória. Este é o meu momento de breakthrough. Este é o tempo da minha libertação completa. Senhor, eu avanço agora para declarar a manifestação visível e tangível de todas as bênçãos que tu já preparaste para mim. Eu sei que no mundo espiritual a vitória já foi conquistada. Eu sei que nos lugares celestiais a minha prosperidade já está garantida. Eu sei que diante do teu trono o meu nome já está escrito no livro das bênçãos eternas. Mas agora, Pai, eu clamo para que aquilo que já existe no mundo espiritual se manifeste no mundo físico. Eu clamo para que o invisível se torne visível. Eu clamo para que as promessas se tornem realidade concreta na minha vida cotidiana. Este é o tempo da manifestação. Este é o momento em que os céus se abrem e as bênçãos descem sobre mim como chuva abundante em terra seca. Pai, eu declaro que a manifestação da bênção começa hoje na minha vida financeira. Eu não quero apenas ouvir sobre prosperidade. Eu quero vê-la acontecendo na minha conta bancária, no meu trabalho, nos meus negócios, nas minhas oportunidades. Eu declaro que a partir de hoje, eu verei portas se abrindo que nenhum homem pode fechar. Eu verei contratos sendo assinados. Eu verei promoções chegando. Eu verei dívidas sendo quitadas de maneira sobrenatural. Eu verei recursos chegando de fontes que eu nem sequer imaginava. A tua palavra declara que tu abres as janelas dos céus e derramas bênçãos sem medida sobre aqueles que são fiéis a ti. Eu tenho sido fiel, Senhor. Eu tenho honrado o teu nome com os meus recursos. E agora eu clamo pela manifestação dessa promessa na minha vida. Eu declaro que a manifestação da bênção acontece hoje na minha saúde. Eu não quero apenas crer na cura. Eu quero experimentá-la no meu corpo físico. Eu declaro que toda dor que eu tenho sentido começa a desaparecer agora. Toda enfermidade que tentou se estabelecer no meu corpo é arrancada pela raiz neste momento. Toda fraqueza é substituída por força. Todo cansaço crônico é substituído por energia renovada. Os exames médicos mostrarão a tua obra. Os médicos testemunharão o teu poder. O meu corpo será um testemunho vivo de que tu és o Deus que cura, que restaura, que renova a juventude como a da águia. A manifestação da cura está acontecendo agora, enquanto eu oro, enquanto eu declaro, enquanto eu creio. Senhor, eu declaro que a manifestação da bênção acontece hoje nos meus relacionamentos. Eu não quero apenas sonhar com uma família restaurada. Eu quero ver a restauração acontecendo diante dos meus olhos. Eu declaro que corações endurecidos estão sendo amolecidos neste momento. Pessoas que estavam distantes estão sentindo o desejo de se aproximar. Conflitos que pareciam impossíveis de resolver estão encontrando solução. Palavras de reconciliação estão sendo pronunciadas. Abraços de perdão estão sendo dados. Lágrimas de alegria estão sendo derramadas. A manifestação da restauração familiar está acontecendo agora. O que o inimigo tentou destruir, tu estás reconstruindo com tuas próprias mãos. Pai, eu declaro que a manifestação da bênção acontece hoje no meu propósito e chamado. Eu não quero apenas saber que tenho um propósito.
Eu quero caminhar nele com clareza e poder. Eu declaro que a partir de hoje, as portas certas se abrem para que eu cumpra aquilo para o qual tu me criaste. As pessoas certas cruzam o meu caminho. Os recursos necessários chegam às minhas mãos. As oportunidades de servir e impactar vidas se multiplicam. O meu ministério, seja qual for a forma que ele tome, começa a florescer e a dar frutos que permanecem. A manifestação do meu chamado está acontecendo agora. Eu não estou mais esperando o momento certo, porque o momento certo é este. Eu não estou mais esperando as condições perfeitas, porque tu és perfeito e isso me basta. Eu declaro que a manifestação da bênção acontece hoje na minha vida emocional e mental. Eu não quero apenas ouvir sobre paz. Eu quero senti-la inundando cada área do meu ser. Eu declaro que a ansiedade que me atormentava perde completamente o seu poder sobre mim a partir de agora. A depressão que tentava me afundar é substituída por alegria genuína e duradoura. Os traumas do passado que ainda ecoavam na minha mente são curados de uma vez por todas. Eu experimento a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. A manifestação da cura emocional está acontecendo agora. Eu sinto o peso saindo dos meus ombros. Eu sinto a leveza da liberdade. Eu sinto a alegria do Senhor se tornando a minha força. Senhor, eu declaro que a manifestação da bênção transborda da minha vida para a vida de todos ao meu redor. Eu não fui abençoado apenas para guardar as bênçãos para mim mesmo. Eu fui abençoado para ser uma bênção. A prosperidade que tu derramas sobre mim alcança a minha família, os meus amigos, a minha comunidade, a minha cidade, a minha nação. Através de mim, vidas são transformadas. Através de mim, necessidades são supridas. Através de mim, o teu amor é demonstrado de forma prática e poderosa. Eu sou um canal das tuas bênçãos para este mundo. E esse canal está aberto, desobstruído, fluindo com abundância. Eu declaro que os teus anjos estão trabalhando neste exato momento para trazer a manifestação de cada bênção que tu prometeste. Eles estão abrindo portas no mundo espiritual. Eles estão removendo obstáculos que eu nem sequer conhecia. Eles estão preparando o caminho para que as bênçãos cheguem até mim. Eles estão guardando as bênçãos que já estão a caminho para que o inimigo não possa roubá-las no meio do percurso. Os anjos do Senhor são meus aliados nesta jornada de manifestação. Eles se alegram quando as promessas de Deus se cumprem na vida dos seus filhos. E eles estão se alegrando agora, porque a manifestação está acontecendo na minha vida. Pai, eu recebo a manifestação da bênção com um coração grato e humilde. Eu sei que tudo o que eu recebo vem de ti. Eu sei que eu não mereço nada por mérito próprio. Eu sei que é a tua graça que me alcança. É o teu amor que me sustenta. É a tua fidelidade que me abençoa. Por isso, eu não me orgulho das bênçãos como se eu as tivesse conquistado por minha própria força. Eu me prostro diante de ti em gratidão profunda, reconhecendo que tu és a fonte de todo o bem, de toda dádiva perfeita, de toda a bênção que eu recebo. A ti seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor, agora e para sempre. Eu declaro que a manifestação da bênção não é um evento isolado, mas um estilo de vida. A partir de hoje, eu caminho em bênção contínua. Cada dia traz novas manifestações do teu favor. Cada manhã traz novas evidências da tua bondade. Cada momento é uma oportunidade de testemunhar o teu poder operando na minha vida. Eu vivo na dimensão da manifestação. Eu habito no lugar onde as promessas se tornam realidade. Eu experimento diariamente a fidelidade do meu Deus que nunca falha, que nunca atrasa, que sempre cumpre aquilo que prometeu. Senhor, eu me coloco diante de ti neste momento para clamar por uma fé inabalável, uma fé que não vacila diante das tempestades,
Uma fé que permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Eu sei que sem fé é impossível agradar-te, porque aquele que se aproxima de ti precisa crer que tu existes e que és galardoador daqueles que te buscam. Por isso, eu venho à tua presença pedindo que tu fortaleças a minha fé, que tu aprofundes a minha confiança em ti, que tu me des a capacidade de perseverar até o fim, independentemente das circunstâncias que eu enfrente ao longo do caminho. Eu quero ser como aqueles heróis da fé mencionados na tua palavra, que mesmo não tendo recebido a promessa imediatamente, continuaram crendo, continuaram esperando, continuaram caminhando na direção daquilo que tu havias prometido. Pai, eu reconheço que a jornada da fé nem sempre é fácil. Existem momentos em que as circunstâncias parecem contradizer completamente aquilo que tu prometeste. Existem momentos em que o tempo passa e a resposta não chega. Existem momentos em que o inimigo sussurra mentiras dizendo que tu me esqueceste, que tu não te importas, que as minhas orações não estão sendo ouvidas. Nesses momentos, a tentação de desistir é forte. A tentação de abandonar a fé e buscar soluções humanas é quase irresistível. Mas eu me recuso a ceder a essa tentação. Eu me recuso a trocar a fé pela dúvida. Eu me recuso a abandonar a esperança que tenho em ti. Porque eu sei que tu és fiel. Eu sei que tu não mentes. Eu sei que toda promessa que saiu da tua boca se cumprirá no tempo determinado por ti. Eu declaro que a minha fé é como a de Abraão, que contra toda esperança, em esperança creu. Quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações, humanamente falando, era impossível. Ele era velho, Sara era estéril, e décadas se passaram sem que a promessa se cumprisse. Mas Abraão não enfraqueceu na fé. Ele não considerou o seu próprio corpo já amortecido, nem o ventre amortecido de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que aquilo que Deus havia prometido, Ele era poderoso para cumprir. Eu quero essa mesma fé, Senhor. Eu quero a capacidade de olhar para as impossibilidades e ainda assim crer que Tu podes fazer o impossível acontecer. Senhor, eu declaro que a minha fé é como a de José, que mesmo vendido como escravo pelos próprios irmãos, mesmo falsamente acusado e jogado na prisão, nunca perdeu a esperança de que os sonhos que Tu havias dado a ele se cumpririam. José poderia ter se entregado à amargura. Ele poderia ter questionado a tua bondade. Ele poderia ter abandonado a fé diante de tanta injustiça. Mas ele perseverou. Ele continuou fiel. Ele continuou crendo. E no tempo certo, tu o levantaste da prisão para o palácio, de escravo para governador, de rejeitado para salvador da sua própria família. Dá-me essa mesma perseverança, Pai. Quando eu estiver no meu momento de prisão, quando eu estiver enfrentando injustiças que não mereço, ajuda-me a continuar crendo que Tu estás trabalhando todas as coisas para o meu bem. Eu declaro que a minha fé é como a de Moisés, que escolheu sofrer com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres temporários do pecado. Moisés tinha tudo no Egito. Ele era príncipe, tinha riqueza, poder e conforto. Mas ele abriu mão de tudo isso porque tinha os olhos fixos na recompensa eterna. Ele perseverou como quem vê aquele que é invisível. Ele não se deixou seduzir pelas ofertas do mundo, porque sabia que havia algo muito maior esperando por ele. Dá-me essa mesma visão, Senhor. Ajuda-me a manter os olhos fixos nas coisas eternas, não nas coisas temporárias. Ajuda-me a perseverar mesmo quando o mundo oferece atalhos que parecem mais fáceis, mas que me afastariam do Teu propósito para a minha vida. Pai, eu declaro que a minha fé é como a de Jó, que mesmo perdendo tudo, filhos, riquezas, saúde, reputação, ainda assim declarou que Tu és digno de ser louvado. Jó não entendia o que estava acontecendo. Ele não sabia da batalha espiritual que ocorria nos bastidores.
Ele não compreendia porque um homem justo como ele estava sofrendo tanto. Mas mesmo em meio à dor mais profunda, ele declarou que ainda que tu me mates, em ti esperarei. Ele declarou que eu sei que o meu Redentor vive. Ele perseverou na fé, mesmo quando a fé parecia não fazer sentido. E no final, tu restauraste tudo o que ele havia perdido, em dobro. Dá-me essa mesma resiliência, Senhor. Quando eu não entender o que está acontecendo, ajuda-me a confiar no teu caráter mesmo sem compreender os teus caminhos. Eu declaro que a minha fé é como a dos 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que diante da fornalha ardente declararam que o nosso Deus é poderoso para nos livrar. Mas ainda que não nos livre, não adoraremos outros deuses. Eles tinham fé de que tu podias salvá-los, mas a fé deles não dependia do livramento. Eles estavam dispostos a morrer crendo em ti. Eles preferiam enfrentar o fogo a comprometer a sua fé. E tu os honraste. Tu entraste na fornalha com eles. Tu os protegeste das chamas. Tu os trouxeste para fora sem sequer o cheiro de fumaça nas suas roupas. Dá-me essa mesma coragem, Pai. Ajuda-me a permanecer fiel a ti mesmo quando a fidelidade custar caro. Ajuda-me a não comprometer a minha fé para escapar das dificuldades. Senhor, eu reconheço que a perseverança na fé não é algo que eu consigo produzir por minha própria força. É um dom que vem de ti. É o teu Espírito Santo em mim que me capacita a continuar crendo quando tudo parece perdido. É a tua graça que me sustenta nos momentos de fraqueza. É o teu amor que me encoraja a não desistir. Por isso, eu clamo agora por uma nova medida de fé. Eu clamo por um derramamento fresco do teu Espírito sobre a minha vida. Eu clamo pela graça de perseverar até o fim, de correr a carreira que me foi proposta com paciência, de completar a obra que tu começaste em mim. Eu declaro que eu não serei como aqueles que recuam para a perdição, mas como aqueles que creem para a conservação da alma. Eu não serei como a semente que caiu em solo pedregoso, que recebeu a palavra com alegria, mas não tinha raiz e logo se desviou quando veio a tribulação. Eu serei como a semente que caiu em boa terra, que ouviu a palavra, a entendeu, criou raízes profundas e produziu fruto com perseverança, 30, 60 e 100 por 1. A minha fé tem raízes profundas. A minha fé está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Nenhuma tempestade pode arrancá-la, nenhuma tribulação pode destruí-la, nenhum ataque do inimigo pode abalá-la. Pai, eu declaro que os teus anjos estão fortalecendo a minha fé neste momento. Eles estão ministrando coragem ao meu coração. Eles estão trazendo à minha memória as tuas promessas. Eles estão me lembrando de todas as vezes que tu foste fiel no passado. Eles estão me ajudando a manter os olhos fixos em ti, o autor e consumador da minha fé. Com a ajuda dos teus anjos e o poder do teu Espírito, eu perseverarei. Eu continuarei crendo. Eu continuarei esperando. Eu continuarei caminhando. E no final, eu receberei a coroa da vida que tu prometeste àqueles que te amam e permanecem fiéis até o fim. Eu declaro que a minha fé não é baseada em sentimentos, mas na tua palavra imutável. Os sentimentos vão e vêm. Há dias em que eu me sinto cheio de fé e há dias em que eu me sinto completamente vazio. Mas a minha fé não depende de como eu me sinto. A minha fé depende de quem tu és. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és fiel mesmo quando eu sou infiel. Tu és verdadeiro mesmo, quando todo homem é mentiroso. Por isso, eu escolho crer na tua palavra acima dos meus sentimentos. Eu escolho confiar nas tuas promessas acima das minhas circunstâncias. Eu escolho perseverar na fé, porque tu és digno da minha confiança inabalável. Senhor, eu chego agora ao momento final desta oração, mas não como alguém que está encerrando uma conversa, e sim como alguém que está selando uma aliança contigo. Tudo o que foi declarado nesta oração
não são apenas palavras lançadas ao vento, são decretos espirituais que foram registrados nos céus. São declarações de fé que moveram o mundo espiritual. São clamores que chegaram diante do teu trono e que tu ouviste com atenção e amor. Eu sei que tu não desprezas um coração quebrantado e contrito. Eu sei que tu te inclinas para ouvir a oração dos teus filhos. E eu sei que tudo aquilo que eu pedi de acordo com a tua vontade, tu me concedeste, mesmo que eu ainda não veja a manifestação completa com os meus olhos naturais. Pai, eu declaro vitória sobre toda a batalha que foi mencionada nesta oração. Vitória sobre o medo que tentava me paralisar. Vitória sobre a ansiedade que tentava roubar a minha paz. Vitória sobre a enfermidade que tentava destruir o meu corpo. Vitória sobre a escassez que tentava limitar a minha vida. Vitória sobre os ataques espirituais que tentavam me derrubar. Vitória sobre as maldições geracionais que tentavam me prender ao passado. Vitória sobre todo principado e potestade que se levantou contra mim. A vitória é minha, porque tu és o meu Deus, e tu nunca perdeste uma batalha sequer. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo, e por isso eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Eu declaro que a partir de hoje eu caminho como alguém que já venceu. Não como alguém que está esperando a vitória, mas como alguém que já a possui. A minha postura muda. A minha mentalidade muda. A minha forma de enfrentar os desafios muda. Eu não olho mais para os problemas com medo, mas com a certeza de que tu já providenciaste a solução. Eu não olho mais para o inimigo com temor, mas com a autoridade de quem sabe que ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Eu não olho mais para o futuro com incerteza, mas com a esperança de quem sabe que tu tens planos de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Senhor, eu te agradeço pelos teus anjos que foram mencionados ao longo de toda esta oração. Eu agradeço porque eles estão comigo agora mesmo, guardando-me, protegendo-me, lutando por mim, ministrando ao meu espírito. Eu agradeço porque tu deste ordem a eles a meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Eu agradeço porque eles me sustentam nas suas mãos para que eu não tropece. Eu agradeço porque eles são guerreiros poderosos, que executam a tua palavra e obedecem a tua voz. Eu não estou sozinho nesta jornada. Eu tenho o exército do Senhor ao meu lado. E com esse exército, nenhum inimigo pode prevalecer contra mim. Pai, eu te agradeço pela libertação que eu recebi através desta oração. Correntes foram quebradas, prisões foram abertas, cativos foram libertos. Eu saio desta oração mais livre do que quando entrei. Eu saio desta oração mais leve do que quando comecei. O peso que eu carregava foi lançado aos teus pés. As amarras que me prendiam foram cortadas pelo poder do teu nome. Eu respiro liberdade. Eu experimento liberdade. Eu caminho em liberdade. E essa liberdade não é temporária, é permanente, porque aquele que o Filho libertar é verdadeiramente livre. Eu te agradeço pela prosperidade que está sendo derramada sobre a minha vida. Prosperidade financeira que supre todas as minhas necessidades e me torna uma bênção para outros. Prosperidade na saúde que me dá energia e vitalidade para cumprir o meu propósito. Prosperidade nos relacionamentos que enche a minha vida de amor, apoio e comunhão verdadeira. Prosperidade no propósito que me faz acordar todos os dias com sentido e direção. Tu és o Deus da abundância, e eu recebo essa abundância com gratidão e responsabilidade, sabendo que tudo o que eu recebo é para a tua glória. Eu te agradeço pela fé perseverante que tu colocaste no meu coração. A fé que não desiste diante das dificuldades. A fé que continua crendo mesmo quando não vê. A fé que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor está balançando. Essa fé é um presente teu, e eu a recebo com humildade. Eu sei que nos dias que virão, essa fé será testada.
Haverá momentos de provação, momentos de espera, momentos de aparente silêncio. Mas eu já decidi que não vou vacilar. Eu já decidi que vou perseverar até o fim. Eu já decidi que vou completar a carreira que tu colocaste diante de mim. Senhor, eu entrego esta oração nas tuas mãos. Eu confio que tu ouvirás, que tu responderás, que tu agirás. Eu não sei exatamente como tu vai fazer, mas eu sei que tu farás. Eu não sei exatamente quando tu vai fazer, mas eu sei que será no tempo perfeito. Eu descanso na tua soberania. Eu confio na tua sabedoria. Eu me rendo à tua vontade. Seja feita a tua vontade na minha vida, assim na terra como no céu. Que o teu reino venha, que o teu poder se manifeste, que o teu nome seja glorificado através de mim. Eu declaro que esta oração não termina aqui. Ela continua ecoando nos céus. Ela continua produzindo frutos no mundo espiritual. Ela continua abrindo portas, quebrando barreiras, liberando bênçãos. Cada palavra que foi dita tem poder. Cada declaração que foi feita tem autoridade. E tu, Senhor, és fiel para cumprir tudo aquilo que foi decretado de acordo com a tua palavra. Eu saio desta oração transformado. Eu saio desta oração fortalecido. Eu saio desta oração cheio de esperança e expectativa pelo que tu vais fazer. Os meus olhos estão abertos para ver as tuas maravilhas. Os meus ouvidos estão atentos para ouvir a tua voz. O meu coração está preparado para receber tudo o que tu tens para mim. Este é o meu tempo. Esta é a minha hora. Este é o momento da minha visitação. E eu recebo tudo o que tu preparaste para mim com fé, com gratidão e com alegria. Que toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração sejam dados a ti, Senhor, o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o Pai amoroso que cuida de mim, o Salvador que morreu por mim, o Espírito Santo que habita em mim. A ti seja a glória para todo o sempre. Em nome de Jesus, eu oro e declaro todas estas coisas. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você orou junto comigo até este momento, eu quero que saiba que algo poderoso aconteceu na sua vida. Os céus se moveram a seu favor. Os anjos de Deus foram mobilizados para lutar as suas batalhas. Correntes foram quebradas. Portas foram abertas. O seu milagre está a caminho. Se esta oração tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus enquanto ouvia estas palavras, eu quero te fazer um convite muito especial. Junte-se à nossa família aqui no canal. Inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. E assim você não vai perder nenhuma oração, nenhuma palavra de encorajamento, nenhum momento de encontro com Deus que nós compartilhamos aqui. Este canal existe por uma razão, para que você nunca se sinta sozinho na sua caminhada de fé. Aqui, nós oramos juntos, choramos juntos, celebramos juntos e crescemos juntos na presença do Senhor. Cada inscrição, cada like, cada comentário que você deixa não é apenas um número para nós. É a confirmação de que existe alguém do outro lado da tela que está buscando a Deus, que está lutando as suas batalhas, que está crendo por um milagre. E nós queremos caminhar ao seu lado. Deixe nos comentários o seu pedido de oração. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. E lembre-se sempre, Deus está lutando por você. Os anjos do Senhor estão ao seu redor. A vitória já é sua. Até a próxima oração. Que a paz do Senhor esteja com você e com toda a sua casa.